Bom dia, candidato. Marcelo da Fonseca, da Itatiaia. Queria fazer uma pergunta sobre um tema mais local aqui de Belo Horizonte. O senhor tem feito algumas críticas a privatizações durante a campanha e a obra do metrô em Belo Horizonte já está até agendada, né? O leilão da concessão e privatização da CBTU, que é um órgão nacional, mas que vai ser entregue à iniciativa privada para que o metrô seja expandido. Eu queria saber se, caso o senhor seja eleito, o senhor vai manter esse processo em andamento, se o senhor pretende mudar alguma coisa, inclusive em relação à parceria com o governador Romeu Zema, que também tem defendido essa concessão e essa privatização. Obrigado. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O metrô de Minas Gerais, quando eu era presidente, a gente fez a linha 1 do metrô. O metrô, para ser construído, é preciso que tenha parceria entre o governo do Estado e o governo federal. O Aécio, a gente discutiu o metrô no meu primeiro mandato. Depois o Aécio disse que ia privatizar o metrô, que ia tentar fazer concessão. É muito fácil falar em fazer concessão, mas é muito difícil. Se você pegar a BR-381 de Belo Horizonte até Valadares, a gente fez uma licitação, uma empresa espanhola ganhou, sabe? Essa empresa espanhola faliu, a obra está aí, fizeram licitação, não apareceu ninguém para fazer. E eu assumi o compromisso em Patinga que faremos essa obra, porque eu não quero mais ouvir falar em Estrada da Morte, em Minas Gerais. Sabe? E a mesma coisa é o metrô. É o metrô. Sabe, quando nós ganharmos as eleições, e estamos certos que vamos ganhar as eleições, sabe, eu pretendo, na primeira semana, convocar todos os governadores eleitos, independentemente do partido a que eles pertencem, para conversar as prioridades de cada estado e pedir para cada um, pelo menos, apresentar 3 projetos que são imprescindíveis para o estado. E quem sabe, então, o governador coloca o metrô como imprescindível. É importante. Aliás, fiquei parado muito tempo na rua que eu vinha para cá. Nós precisamos de metrô mesmo, precisamos mais metrô. E hoje é sábado, eu fico imaginando um dia de semana. Mas aí depende muito da relação. Eu quero restabelecer a relação entre os entes federados. Eu fui presidente e todo e qualquer governador, sabe, era tratado com maior respeito, sem nenhum privilégio a qualquer amigo. Todo mundo era tratado. Seja o Paulo Souto na Bahia, que era do PFL, seja o candidato em outro estado que era contra o governo. Eu nunca vi governador assim. Porque a gente não faz obra para governador. A gente faz obra para o povo. Se ele for eleito pelo povo, ele tem que ser tratado com todo respeito. Então vai ser assim com o metrô de Minas Gerais. Se o governador tiver interesse de fazer o metrô, nós temos que conversar, ele que coloque isso como prioridade. É isso que vai acontecer. Oi, presidente, tudo bem? Aqui, ó. Aqui, Tainá Falcão da CNN, tudo bem? Tudo bem. Presidente, nacionalizando novamente o assunto e voltando os olhos para a campanha e para os apoios, né? Foi muito elogiada a presença da senadora Simone Tebet nessa primeira viagem, repercutiu muito na imprensa e nas redes sociais. Agora, há um movimento ainda no entorno da sua campanha para tentar atrair de forma efetiva o ex-candidato Ciro Gomes. A minha pergunta é nesse sentido, se o senhor acredita que ainda é tempo de fazer esse movimento e se fará a diferença na sua campanha. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A gente não pode ficar tentando coagir ninguém para vir nos apoiar. O Ciro Gomes deu uma declaração que ele acatava a decisão do PDT, que por unanimidade decidiu apoiar a nossa candidatura. E o presidente do PDT já esteve em vários lugares comigo, e vários deputados do PDT já estiveram em vários lugares comigo. Sabe, eu quero que o Ciro Gomes tenha a liberdade de decidir o que ele quiser, como quiser, na hora que quiser. Eu não vou ficar importunando o candidato Ciro Gomes. Agora, o que é importante? O que é importante é que nós tivemos apoio de formas, sabe, muito forte, de pessoas muito qualificadas, de pessoas que fazem política há muitos anos nesse país. Agora, eu ontem, lá em Teófilo Otoni, eu estava sabendo que o governador de Minas Gerais ia levar o Bolsonaro lá. Eles já tentaram fazer uma reunião com o prefeito que foi fracassada.
Porque os prefeitos não podem se enganar. Eu acho estranho, porque eu nunca falei o nome do Zema em nenhum discurso, porque não conheço. Eu o respeito como governador do povo mineiro, e eu fazia questão de não falar mal de governador. Ele também não falava o nome do Bolsonaro. E não falava por quê? Porque tinha 48% dos votos deles que eram votos com Lula. O que é triste é que, terminadas as eleições, ele que passou a ideia para o povo que ele não tinha nenhum candidato a presidente, ele assume o bolsonarismo. O que é uma coisa, na minha opinião, ruim, negativa. Sabe, como é que você pode ter dois comportamentos, sabe, em momentos, sabe, quase iguais, porque os candidatos são o mesmo. Então, eu sinceramente acho que é o seguinte, eu acho que nós, o povo brasileiro, as forças políticas que estão comigo, nós vamos ganhar essas eleições porque o povo precisa de democracia. Uma coisa que nós estamos trabalhando é para tentar convencer as pessoas que não foram votar, que se abstiveram de votar, ou por qualquer razão não foram votar, a comparecer para votar. Sabe, eu achei muito interessante a decisão do ministro Barroso, que decidiu fazer com que as prefeituras coloquem ônibus à disposição. Obviamente que não é uma posição, sabe, obrigatória, mas ele, pelo menos, tira os prefeitos de serem punidos, de ter qualquer processo contra eles. Eu espero que tenha lugares, tem lugar no Brasil que teve 30% das pessoas que não foram votar. Então, o que nós precisamos é tentar conversar com essas pessoas, tentar convencê-las a ir votar e tentar convencê-las da proposta que nós temos para o país. A pessoa comparar o que nós propomos, o que eles propõem, e a pessoa decidir para votar. É isso que nós estamos agora preocupados, é convencer as pessoas indecisas, as pessoas que se abstiveram a comparecer na urna e depositar o seu voto com muito carinho e com muita esperança que o Brasil melhore. Pessoal, está chovendo lá. Tem uma última pergunta para encerrar aqui da CBN. Bom dia, presidente Lula, Cláudia Pires, Rádio CBN, Discuta BH. Eu queria fazer uma pergunta referente ao direito à cidade. Como que o senhor vai tratar o direito à cidade? O Ministério das Cidades foi destruído no último governo e todas as políticas de habitação e desenvolvimento urbano, elas sofreram cortes generosos e deixaram a população sem o direito à moradia, o direito à urbanização de favela. Eu pergunto ao senhor como o governo tratará esse assunto em 2023, já que os cortes no orçamento não permitem a alocação de recursos para produção de habitação e as pessoas estão morando na rua, estão passando fome, estão completamente à deriva nesse governo. Olha, uma das melhores coisas que nós fizemos no governo foi criar o Ministério da Cidade. Era uma reivindicação de milhares de pessoas de todos os movimentos sociais. E foi através do Ministério da Cidade que nós fizemos muita coisa, mas muita coisa para o povo, sobretudo o povo da periferia. Foi por conta do Ministério da Cidade que nós fizemos o maior projeto de construção de casa nesse país, que foram contratadas 4 milhões e 100 mil casas e entregue 3 milhões e 100 mil casas. Ou seja, nós vamos não só recompor o Ministério da Cidade, como nós vamos retomar o Minha Casa Minha Vida com muita força. Não só porque o povo precisa de casa, mas também porque o povo precisa de emprego e precisa de salário. E a construção civil é um dos setores que gera emprego com maior rapidez. Quando nós fizemos o PAC, ou seja, no período que nós governamos, nós entregamos 13.800 mil obras do PAC. E ficou outras 13.500 obras, mais ou menos, sabe, com 50%, com 40%. E muitas delas não foram atacadas, muitas delas não foram continuadas. Então nós vamos pegar todas as obras de infraestrutura que nós estávamos fazendo e a gente vai fazer outra vez e muito rapidamente. Ontem eu fiquei sabendo em Teófilo que nós entregamos casa, ficou 700 casas já começadas para ser construídas. Quando deram o golpe na Dilma,
até hoje, não mexeram nas casas. Tem hospital que está 8 anos parado. Lá em Teófilo Otoni, a gente pode refazer, sabe? Porque a gente fez a universidade, a gente tem que fazer o hospital universitário e nós vamos fazer. Então, pode ficar certa que essa coisa, sabe, para tratar dos problemas urbanos desse país, nós precisamos ter o Ministério da Cidade. Nós vamos ter que discutir muito a questão da água, a questão do transporte coletivo e a questão de moradia. Obrigado, pessoal. A gente tem que ir lá para o ato. Obrigado. Você quer fazer uma pergunta? Eu sou o Marcos do Jornal Digital Esmeraldas e na minha cidade a gente sofre. Ô, gente, se fizer silêncio aí atrás, contribui muito com a entrevista. Sou Marcos do aqui. Jornal Digital Esmeraldas e na minha cidade a gente sofre um embate muito grande do Executivo com o Legislativo. E eu queria ver uma afirmação do senhor do seguinte: caso seja eleito, se realmente esse vínculo com o governador, porque a nossa cidade, Minas Gerais e principalmente a região metropolitana, precisa muito dos recursos federais. O senhor tem um comprometimento de, por causa dessa questão política, não deixar de atender Minas Gerais e principalmente a região metropolitana? Eu tenho um histórico. Eu tenho um histórico de vida com a relação com Minas Gerais. Primeiro, Minas Gerais era o estado que mais teve ministério no meu governo. Foram 5. Além dos ministros, teve o vice-presidente da República. Segundo, grande parte das obras do Pimentel era prefeito. Essa Avenida Antônio Carlos não estaria tão bonita se não fosse a parceria entre o governo federal e a prefeitura de Belo Horizonte. Essa avenida que vocês passaram agora, muito bonita, sabe? Sobretudo vocês que vieram de fora, fomos nós que fizemos. Aqui nós fizemos uma escola, o Instituto Federal, aqui. Então, deixa eu fazer. Um presidente da República democrático, ele não faz distinção, sabe, que religião o governador é, que time ele torce e que partido ele é. O presidente da República ele tem que se comportar, primeiro, como maestro de uma orquestra. Ele tem que trabalhar para harmonizar o Estado. Ele tem que trabalhar para fazer parceria com os governos do Estado, com as prefeituras da cidade. Porque não é possível um país estar bem se a cidade está ruim. Você percebe que é na cidade que tem o problema da escola, que tem o problema do transporte, que tem o problema da educação, que tem o problema do esgoto. Então, a participação da Presidência da República na administração municipal, estadual, é obrigatória. É até uma questão de respeito ao povo. E aqui em Minas Gerais, o Célio já morreu, mas o Célio poderia dizer o que foi a nossa relação. O Pimentel está aqui e, lamentavelmente, o Calil não pegou nós, a presidência pegou depois. E ele disse que foi 0 as coisas aqui. Porque muitas vezes, o presidente da República está pouco ligando para os prefeitos. E eu acho que os prefeitos são uma necessidade. Eu participei de todas as 8 marchas de prefeito que teve em Brasília. Eu lembro que antes de mim, os prefeitos foram para Brasília, soltaram os cachorros policiais em cima dos prefeitos. Eu me reunia com os prefeitos da cidade pequena, com o prefeito da cidade grande. Nós criamos uma sala para as prefeituras dentro da Casa Civil, criamos uma sala para as prefeituras em cada superintendência da Caixa Econômica em cada estado, para que a gente pudesse ajudar as pequenas cidades, que muitas vezes o prefeito fica perambulando por Brasília, atrás de um deputado para socorrê-lo, atrás de um ministro para atendê-lo. Então nós resolvemos criar, sabe, o espaço do prefeito, dentro do Palácio do Planalto e dentro da Caixa Econômica Federal. Tudo isso vai voltar. Espero que com mais competência para fazer as coisas melhor do que já foram feitas.